Está começando o programa Comportamento é Fase, com o médico pediatra Dr. Marcos Salles. Um encontro baseado na ciência, na experiência clínica e no compromisso de levar informação confiável às famílias brasileiras. Todos os sábados, às 14 horas, pela Rádio Paraná Oficial. Comportamento é Fase, entenda antes de reagir. Olá, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Paraná Oficial. É com grande prazer que trago ao nosso programa Comportamento é Fase grandes amigos do coração, grandes amigos de profissão, no qual já nos conhecemos, trabalhamos há tempo. Para mim é um grande prazer trazê-los hoje. Para você que está do outro lado nos ouvindo, ouvinte e seguidor da Rádio Paraná, seguidor do programa Comportamento é Fase, preparei um programa com muito carinho e com muita responsabilidade. Um episódio que eu sei que vai tocar o seu coração, assim como o coração de muitas pessoas, muitas famílias que estão nos ouvindo agora. Seja bem-vindo ao nosso programa de rádio. Bom, nosso tema de hoje, autismo do primeiro sinal diagnóstico, é um tema que eu quero ser bem sincero com vocês, que poucos assuntos na infância geram tantas dúvidas aos pais, tantos medos e, infelizmente, tanto preconceito como autismo. Muitas famílias chegam ao consultório assustadas, cheias de perguntas, que ouviram, que perguntaram no WhatsApp, viram na internet, conversas de escola, e é exatamente por isso que hoje eu trago grandes profissionais da área. Dr. Luiz, um prazer imenso estar com o doutor aqui, e doutora Georgiane também. Cortando um pouquinho o script, eu gostaria de contar um pouco da minha relação com os dois médicos, para que todos saibam. O Dr. Luiz foi um dos médicos que me abraçou quando eu cheguei em Curitiba, há mais ou menos 10 anos atrás. Meu primeiro trabalho na área de pediatria foi com o Dr. Luiz. Então, além de um grande profissional, eu também trago ao meu coração como um pai dentro da profissão, dentro da pediatria. Me ajudou imensamente. Às vezes, eu sei que ajuda tanta gente. Então, às vezes, assim, para ele pode ser, foi mais uma pessoa, né? Mas, de coração, quero agradecer o quanto o doutor me ajudou no meu trajeto, na minha carreira profissional. Então, quero deixar isso bem claro a todos os nossos ouvintes. Doutora Georgiane, conheço há um tempo também, no qual conheço a doutora Georgiane antes de nós sermos pediatra, já nos conhecíamos, né? E depois da pediatria, a doutora Georgiane seguiu o caminho do neurodesenvolvimento e eu segui o caminho da pneumologia pediátrica. Então, para mim, é um imenso prazer ter dois amigos aqui de profissão e amigos do coração no nosso programa. Então, antes de começarmos, eu queria pedir para que cada um de vocês se apresentassem, contassem um pouco da sua trajetória e como o autismo passou a fazer parte da vida de vocês. Como o Dr. Luiz, o autismo começou a fazer parte. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer as palavras, agradecer ao amigo, agradecer ao Marcos, que eu chamo ele de Marquinhos, tá? Nós, sem dúvida nenhuma, dividimos horários de trabalho juntos lá no Hospital Menino Deus, como pediatras de emergência, né? Atendíamos a emergência e, sem dúvida nenhuma, me tocou muito suas palavras. Eu vou guardar elas no meu coração, com certeza. Eu sou pediatra, eu digo assim, eu sou pediatra de natureza, e depois, com o tempo, eu fui tomando o caminho da neuropediatria, e praticamente hoje meu consultório, eu ainda digo que eu sou pediatra ainda antes de ser neuropediatra, mas meu consultório hoje praticamente é 95% só de atendimento de neuropediatria. Eu queria agora dizer para vocês como é que eu entrei nesse caminho da neuropediatria. Primeiro, no meu tempo de pediatria, como eu gostava muito de neurologia, eu estudava muito neuro, participava de congressos e tudo mais,
E com o tempo, meus colegas todos de trabalho começavam, não, o Luiz gosta de neurologia, manda os pacientes de neuroproluís, manda para os pacientes de neurologia, e eu fui caminhando nessa área, tanto no antigo no antigo INAMPS, e terminei minha carreira no INAMPS, quando eu saí do INAMPS, já praticamente só fazendo neuropediatria e já reconhecido já como neuropediatra. Depois continuei estudando, hoje eu tenho a minha titulação de pediatria e de neuropediatria também. Mas eu acho que a melhor maneira da gente começar uma coisa, se você me dá permissão, Marcos, é ler um negócio que eu vou ler para vocês. Deixa eu achar aqui. Aqui o doutor que manda. Eu lembro, enquanto o doutor acha, a frase ou a parte que o doutor quer ler, eu lembro que no dia que eu recebi o título de pediatra, eu cheguei no hospital para trabalhar e feliz da vida. E aí o filho do Dr. Luiz, o Dr. Felipe, falou, Marcos, quero falar com você um tom mais sério. E aí eu falei, meu Deus, o que eu fiz, né? E me chamaram numa salinha. Tá? E estavam 3 médicos entre os 3, o Dr. Luiz, que foi no qual eles me parabenizaram. Então, assim, eu fico imensamente feliz e sempre abro os meus ouvidos um pouco mais para captar todas as informações, porque realmente o Dr. Luiz tem uma vida, uma bagagem profissional imensa. Então vamos lá, doutor. Eu quero ler um trecho, uma dedicatória especial, e depois, no final, vocês vão reconhecer de quem é essa pessoa. É um amigo meu. Há aproximadamente 5 anos eu conheci uma criança. E eu me lembro daquele dia como se fosse ontem pela manhã. Eu me lembro do que foi dito e do que não foi possível dizer. Eu me lembro dos rostos dos pais, eu me lembro dos gestos. Eu me lembro daquela criança andando pelo consultório. Uma criança linda e que não podia falar. Ela parecia não compreender exatamente o nosso mundo. Ela parecia preferir viver no mundo dele. Talvez o nosso não fosse bom o suficiente para ela. Com o tempo, pude conhecer seu sorriso fácil e contagiante. Pude conhecer aqueles olhos claros e seu olhar puro. Olhar carismático que só encontramos em almas boas. Com o tempo, as primeiras palavras foram surgindo. Ele passou a compreender melhor o nosso mundo. A cada dia que passava, ele parecia mais próximo de nós. Obrigado, Luiz Alberto. Você tem sido uma inspiração para mim, inspiração para estudar mais, para compreender mais, para ajudar mais. Por algum motivo, naquela manhã, teus pais te levaram para mim. Sei que ainda temos um longo caminho junto para percorrer. Luiz Alberto é o meu nome. Sim. Eu tirei aqui para não colocar o nome do menino, que foi o inspirador para um grande amigo meu, hoje uma das maiores sumidades em autismo no Brasil, o Dr. Paulo Liberalesso. Quero mandar um abraço para ele. Muito obrigado. Estou apresentado. Muito obrigado, doutor. Sempre suas palavras são palavras que realmente trazem conhecimento, trazem inspiração e também trazem aquela parte humana que nós, como profissionais, muitas vezes, pelos afazeres do dia, acabamos perdendo. E sempre, quando eu tenho uma oportunidade, quando nós nos encontramos em jantares, no hospital, eu sempre me recordo que, independente do que seja, nós não podemos perder essa parte humana nossa. Doutora Georgiane, também seja bem-vinda. Pode dizer algumas palavras para nós. Eu já estou aqui bem emotiva com as palavras. Faço das suas palavras as minhas, em dedicatória também ao querido Dr. Luiz. Eu até falei um dia para ele que eu iniciei a pediatria através de um sonho que eu tive com ele uma vez. E eu não queria pediatria, eu ia para neurocirurgia. E no sonho ele falava pediatria.
Isso foi muitos anos atrás, que foi no meu internato, quando eu fiz aqui. Então, daí foi aumentando mais o meu amor pelas crianças. E passando depois disso, né? Fiz ali, fiquei um tempo trabalhando no hospital e consegui hoje ser pediatra, a qual isso também devo muito a ele e todo ali ao hospital e ao Dr. Felipe também, que colaborou para chegar e onde eu estou hoje. A parte do neurodesenvolvimento, né, infantil é algo que sempre me chamou a atenção. Eu queria entender o porquê disso, o porquê daquilo, o que está acontecendo no cérebro da criança. E ali com isso, eu fui começando a fazer pós-graduação em neurologia infantil e me especializando mais na área de autismo, qual hoje é a área que eu mais atuo e é a que eu tenho paixão e não me vejo fazendo outra coisa. É algo muito importante para mim. Perfeito, muito obrigado pela participação, muito obrigado por tirarem um tempo hoje da vida de vocês e estarem aqui para nós compartilhar com nossos ouvintes e seguidores sobre um tema muito importante, sobre um tema que os pais existem muitas dúvidas sobre esse tema. E a minha pergunta agora, entrando diretamente ao assunto, doutor Luiz, o que é o autismo? O doutor pode nos falar sobre a definição autismo? Eu vejo assim, eu acho que a gente devia de conversar com os nossos ouvintes. Falar ciência ajuda, mas eu acho que o mais importante nesse momento é a gente conversar com os nossos ouvintes, aqueles ouvintes que quando eu li aquilo ali, aquela dedicatória, viram o filho deles ali naquela criança, naquele menino, que estava ali. Quantos meninos e quantas meninas têm autismo? Gente, hoje o autismo faz parte da vida do pediatra no dia a dia. Por quê? Porque hoje, de cada 36 crianças, uma é autista. Tá? Isso é um número impressionante. Cada 36 crianças, uma é autista. Tá? Então, se você for ver o número de crianças que tem no mundo, a gente vai ver a quantidade de autistas que tem no mundo. E a saúde pública não tem condições físicas de abraçar tudo isso se a gente não se unir em ajudar a realizar o diagnóstico com maior rapidez, porque a precocidade está diretamente ligada ao tratamento, ao sucesso, ou à melhora, ou à rapidez das melhorias no tratamento. E também a gente não ajudar o médico pediatra que vai atender. Porque, sem dúvida nenhuma, o primeiro que vai ver a criança autista, vai identificar e vai fazer o diagnóstico é o pediatra, com certeza. A dúvida vai nascer na cabeça dele e através desse conhecimento técnico que ele tenha, ele vai ajudar o pai e a mãe a buscarem o diagnóstico correto e fazerem o tratamento. Então, o que é autismo? Autismo é uma alteração que você tem. Essa alteração pode ser genética, essa alteração pode ter outra causa que nós ainda não temos conhecimento para isso, e que teve uma evolução, um aumento muito grande nos últimos anos. Eu me lembro que a primeira vez que nós conversamos sobre autismo era de cada 8 crianças, uma era autista. Hoje nós estamos com 36 crianças. É um número, assim, muito grande. E complementando, antigamente, até nas literaturas fala que a cada uma criança, antigamente, 64 crianças a cada uma era autista, né? Ó, pra você ver, hoje nós temos um número bem reduzido. E ali estamos em vista que esse número vai reduzir mais, né? Provável com os novos avanços de pesquisas, porque nós temos notado que essa demanda tem sido bastante
nas crianças, as crianças com atraso ali do neurodesenvolvimento, né? Então, hoje é o que o doutor falou, a importância do pediatra ter aquele olhar de identificar os sinais e dar continuidade ali no diagnóstico e quanto antes melhor. Ok. Então, como nós sabemos, o transtorno ele é uma condição do neurodesenvolvimento, né? O autismo é uma condição dentro do neurodesenvolvimento. E muitos pais, eles chegam ao consultório, doutora, e perguntam para a gente por que isso aconteceu com meu filho? Qual foi a causa? O doutor Luiz já nos mostrou que existem multifatores, Sim. mas eu gostaria de adentrar um pouquinho quais são esses multifatores que podem estar envolvidos na causa do autismo. Como o doutor Luiz mesmo falou, um dos fatores importantes é o fator genético, né? Mas nós temos outros fatores, como os fatores ambientais, que pode também colaborar. Eu tenho que também, na consulta, avaliar essa mãe, por exemplo, uma idade gestacional dessa mãe. Se essa mãe teve essa criança prematura, que se torna um fator de risco também para essa criança ter o transtorno do espectro autista. Se, por exemplo, fez algum uso de medicação, né? Tem medicações que passam na placenta, ao qual pode levar também a ter o transtorno. Tem, por exemplo, aquela mãe que usou, né, teve um uso abusivo de drogas entorpecentes, que também se torna um fator de risco, né, que também possa desenvolver. Então, são vários fatores. Dizer que é só uma causa, não. Entre outras causas importantes aí, como essas citadas, que pode levar uma criança a ter ali o transtorno do espectro. Ok. E uma pergunta até que também muitas pessoas têm dúvida, o autismo, existem mais casos de autismo porque houve mais diagnóstico ou sempre existiu esses casos de autismo, só que a medicina ainda não tinha todo o conjunto, tanto como de uma equipe multidisciplinar para trabalhar e para diagnosticar mais precoce. Sempre existiu o mesmo número, sem muita variável, ou este número realmente cresceu com o tempo? Quer que eu puxe? Pode falar um pouco, você. Eu acredito que hoje a informação está chegando mais precisa para os pais, né? Mas um transtorno que sempre existiu. Lá atrás sempre teve, mas com a informação precisa, com agora os pais buscando ajuda, passando a ver que o filho tem algo. Eu falo para os pais assim na consulta, mãe tem o sexto sentido, né? De observar a criança e dizer, tem algo, vou atrás, quero passar a saber o que está acontecendo com a minha filha e com o meu filho. E isso levou a informação que fez nós fecharmos o diagnóstico ali com mais precisão. E às vezes os pais, eles começam a comparar os filhos, né? Até numa puericultura normal, falam, olha, eu acho que meu filho está magrinho porque o filho do vizinho tem quase a mesma idade e está um pouquinho mais gordinho. Dentro, falando especificamente do autismo, às vezes os pais começam a perceber que o filho começa a apresentar algumas condições que ele vê como diferente. Um movimento repetitivo, uma dificuldade muito grande em interagir-se, e aí o pai leva ao médico, e aí começa a investigação. Quando nós falamos sobre essas condições que a criança com autismo, essas manifestações que a criança com autismo, antes de ter o diagnóstico, ela começa a apresentar, aonde que o pai poderia já começar a ver essa criança com uma necessidade maior de um profissional? Eu quero dar 2 pitacos. Boa, boa. Primeiro, esses dias atrás eu tive numa reunião lá na maternidade 19, na maternidade Nossa Senhora de Fátima, tá? E o pessoal estava apresentando os dados estatísticos das gestantes, e uma coisa me chamou muito a atenção. A faixa etária da maioria das gestantes que ganharam nenê lá no Fátima. Então, antigamente, isso me chamou a atenção porque como é que a gente consegue explicar esse aumento que teve?
teve um aumento muito grande de autismo. Teve um aumento, sem dúvida nenhuma. O diagnóstico está sendo feito melhor? Está sendo feito melhor. Temos condições na área da genética? Melhor temos. Mas para você ter um número tão grande, um aumento tão expressivo, alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa que mudou ou no ser humano, ou nos hábitos do ser humano, ou nos... Então aquilo me chamou muita atenção, porque a faixa etária mudou da gestante, da gestante. Antes você tinha a maioria, uma grande parte das gestantes com idades inferiores, vamos dizer, inferior a 25 anos como primigesta. Hoje, estava lá a estatística lá acima de 30 anos. Então, gente, alguma coisa a gente teve de mudança nos comportamentos humanos que talvez influenciaram esse aumento do autismo. Bom, esse era o primeiro pitaco. Agora o segundo pitaco. Agora o pitaco eu vou pegar aqui o que você estava comentando aí sobre os pais, olhares sinais, e tudo mais, os sinais. Então eu acho assim, esse é agora, eu trago hoje dentro de mim algumas coisas com relação ao autismo que eu acho que a gente vai ter que caminhar para isso. Primeiro, ensinar os pais a identificarem os sinais de alerta. Eu acho isso assim muito importante. E não é só ensinar os pais, os médicos, pediatras entenderem que existem sinais de alerta e que quando os pais falarem para a gente essas palavras chaves, que a gente preste atenção com mais carinho e mais atenção. Sim. Porque normalmente a gente diz, não, isso não é nada. Tá. É verdade, não é? É verdade. É verdade. Nós é somos pediatras e a gente acaba falando isso. Então, daí eu comecei hoje, quando uma mãe fala um negócio, tipo assim, meu filho não me olha bem, eu já fico preocupado. Tá? Quando ela diz, ele não sorri, ele não fala, ele ele vai mostrando os sinais para a gente. Então a gente começa a ficar, no neurodesenvolvimento, começa a ser os sinais que começam a chamar a atenção. Puxa, ele não olha, ele não vira, ele não isso, ele não aquilo. Então a gente tem que, como pediatra, prestar melhor um pouco atenção a isso, sabe? E talvez a gente acender uma luzinha vermelha no nosso cérebro lá e dizer assim, veja essa criança melhor, Dr. Luiz Alberto, presta atenção. E um complemento dessa fala do Dr. Luiz é que a mãe ela consegue observar isso desde o momento que ela está amamentando, né? Que ao amamentar, ela pode observar se o filho está olhando para ela, se quando ela chama pelo nome do filho, o filho fixa o olhar, né? Ou se ele desvia o olhar. E nisso tudo a mãe vai percebendo isso. Isso que o Dr. Luiz falou sobre, às vezes, dizer, não é nada, ou vai passar. Isso é uma fala tão comum, muitas das vezes, das mães que vai no atendimento e vai procurar ajuda, e aquele profissional fala bem assim, não, vamos esperar mais um pouquinho. Exatamente. Né? Tá dentro ainda, dá pra gente ter paciência. Ainda mais se forem menores de 2 anos. Não, tudo é esperado até os 2 anos, né? Tudo é esperado, só que não, né? Só que não. A gente Exatamente. sabe que não. Então, existe no paciente com autismo alterações de comunicação, de interação social, padrões repetitivos, padrões restritivos. Às vezes a mãe vai perceber que essa criança também ela tem particularidades sensoriais e aí, às vezes, é o erro do médico falar, não, ainda estamos ali na introdução alimentar, então isso é normal, isso é esperado, vamos esperar chegar ali perto dos 2 anos, porque aí sim ele vai fazer seleção do que gosta. Mas essa alteração sensorial, ela às vezes pode ser unida com outros fatores, e aí o grande profissional da área já começa a ver esse paciente de forma diferente. Por isso também eu reitero o que o doutor disse. Frente a qualquer alteração que você acredita, mãe, que não seja normal para o seu filho, procure um especialista para conversar, independente da sua idade. Porque nós vamos ver no decorrer do
nosso tema, que quanto mais precoce nós tivermos esse diagnóstico, melhor será para a criança, porque essa criança vai ter acesso a várias coisas que nós vamos conversar aqui junto com os profissionais. Uhum. E uma vez nós tendo estes sinais e sintomas nas mãos, como que é feito o diagnóstico do paciente autista? É por exames laboratoriais? É por uma estratificação? É por uma equipe? Como funciona isso, doutores? Assim, mais do que tudo, o Dr. Luiz, né, tá aqui há muitos anos aí trabalhando, ele também pode complementar. Eu vejo muito o diagnóstico como clínico. A clínica é soberana, é o que eu falo muito para os pais. Então, eu capto uma informação dos pais, desde ali da criança que começou a amamentar, do nascimento, do engatinhar, do andar. Se nesse percurso teve um atraso do neurodesenvolvimento, que geralmente ou tem para andar, ou tem a fala que não está presente, né? Que tem esse atraso. E ali também eu gosto de solicitar um relatório se essa criança vai para a escola. Porque nós mães temos um olhar de mãe, né? De pai, que às vezes passa despercebido. A escola vai ter um olhar mais detalhado daquela criança. Essa criança interage com outras crianças? Ah, ou não, essa criança fica isolada, ela não brinca, ela não dá funcionalidade aos brinquedos. Então, dali eu consigo puxar mais informações para fechar ali mais os critérios, né? Mas claro que tem ali, né, doutor, outros que dá para o doutor complementar para estar nós chegando no raciocínio. Eu acho assim que a grande palavra para o diagnóstico chama-se precocidade. Tá. Eu acho que esse é a grande palavra. Uhum. E eu vejo assim que nós médicos, eu falo muito em nós médicos pediatras, porque e neuropediatra, quando chega para o neuro, a gente já está praticamente com o diagnóstico na mão, feito, né? Porque se o pediatra prestar atenção em algumas coisas, ele já chega com o diagnóstico, já passa o diagnóstico para o neuro. Então, o que eu vejo? Eu vejo assim que a precocidade é muito importante. E eu acho que a gente deve trabalhar muito para que isso seja feito antes dos 2 anos. Tá? E eu acho que o grande sinal que aparece é meu filho não fala. Tá? Meu filho não fala, não diz mamá, não diz tatá, não diz papá. Ou meu filho falava mamá, papá e perdeu essa vocalização. Então, eu acho que isso, para mim, assim, eu acho que todos nós, pediatras e neuropediatras, a gente devia tomar isso como um exemplo de sempre procurar essa situação. Por quê? Nós estaremos fazendo o diagnóstico antes dos 2 anos, gente. Com certeza. Sim. Se a gente fala, botar na cabeça, porque tem tanta coisa, se a gente pediatra diz assim, antes dos 2 anos, se a criança não falar, eu vou investigar. Pronto, pelo menos nós já chegamos em 2 anos. Não vai ter o mais para frente, vai ter o mais para trás. Quer dizer, se eu conseguir prestar atenção antes, vou fazer o diagnóstico a 1 ano. Tá? Se for um pouco mais, a gente vai diminuir os de 2 para baixo e não deixar de 2 para cima, que é o que acontece. Os diagnósticos acabam sendo feitos com 2 para cima, com 3, 4 anos, que a grande maioria do... Por quê? Porque ficam esperando o neurologista. Não tem que esperar o neurologista, o pediatra tem que fazer isso aqui. E por quê? Tem muito menos neurologista do que pediatra. Se os pediatras fizerem, e seus pais, eu acho que aí resgatarem uma outra coisa, que é o pediatra, para fazer a puericultura, conversar com o pediatra. Então, é o resgate do pediatra, e não o que está acontecendo agora, que cada vez mais isso está sendo transferido para outros profissionais fazerem as avaliações de puericultura. Tá? Então, eu acho que nós, pediatras, temos que resgatar algumas coisas que nós estamos perdendo. Tá? Eu acho que uma delas chama-se puericultura. Então, a puericultura
deve ser feita pelo pediatra, deve ser feita junto com os pais, a mãe, o pai, conversarem com o pediatra e ter o tio pediatra como o tio da criança, como a gente tinha isto antigamente. Eu vou contar um caso aqui. Esses dias atrás, fui numa formatura de um parente nosso e, de repente, uma moça loira gritando, tio, tio, tio. Minha mulher olhou para trás assim e viu aquela moça vir me abraçar. Tal. E era uma cliente minha, que fazia muitos anos que eu não via, e resgatou nela naquele momento, ela estava se formando também, e resgatou nela naquele momento um encontro com a gente. Então eu acho que grande parte, e a Georgiana e você também, Marcos, já tiveram essas experiências, que é a experiência de ter um paciente que de fato é um paciente que é teu, que você cuida dele desde pequeno. É teu porque você cuida, não porque você possui, mas porque você cuida dele. Tá? Então, eu acho que esse resgate é muito importante. E eu acho que as mães têm que procurar e ajudar esse resgate, porque isso dá mais condições de saúde para os seus filhos. Exatamente. Quanto mais cedo nós tivermos esse diagnóstico, mais cedo, como médicos profissionais, nós vamos intervir quanto à doença. Sim. E a criança vai ter um suporte adequado mais precoce. E isso faz com que nós conseguimos controlar mais essa doença, né? E um outro contraponto é quando essa criança ela não tem o acompanhamento médico e já se passou 5, 6, 7, 8 anos e a família começa a perceber que essa criança é diferente, aí pode-se ter um diagnóstico também precipitado, porque já se perdeu o vínculo com o profissional ou pediatra, e aí às vezes a família procura um outro profissional que em uma consulta fala, seu filho tem X doença, e às vezes nem tem. Então, são duas polaridades aí que podem serem ruins. Você deixar, falar, não, tá muito cedo, antes dos 2 anos não vou fazer nada, ou às vezes passar muito tempo e aí você também tem um diagnóstico precipitado. Então, falar mais alguma pontuação? Não, eu acho que quanto ao diagnóstico, é importante a gente comentar, a Georgiane já comentou isso também, que é um diagnóstico clínico. Você não precisa fazer nenhum exame mirabolante, você não precisa fazer nenhum exame caríssimo, é um diagnóstico clínico. E que é bom a gente lembrar que isso, o DSM lá, o Manual de Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais, que nos traz os critérios para ser feito o diagnóstico. E todos são critérios clínicos. Tá. Eu acho que seria interessante você comentar alguma coisa sobre isso. Agora, sobre os exames ali, o que eu faço nas consultas? Eu complemento, eu falo para os pais, é um complemento para me ver se seu filho tem mais alguma coisa. Por exemplo, eu gosto muito de pedir aquele exame da tireoide, né? Então, eu gosto de ver se está tudo certo, eu gosto de estar pedindo as vitaminas, então eu explico para o pai que é importante só para ver se não tem necessidade ou carência de alguma vitamina que precisa repor, né? Então, ali, por exemplo, a gente pode, em alguns momentos, pedir o eletro, pode, em alguns momentos, dependendo do caso, né, uma tomografia. Então, assim, não é isso que me vai fechar o diagnóstico. Eu complemento para descartar algo a mais que essa criança possa apresentar, né? Então, é clínico, é isso. E hoje, existem estratificações que qualquer médico, em qualquer unidade de saúde, você pode baixar e você fala para a mãe, olha, leva isso aqui para casa, nós temos 20 perguntas, você só vai responder sim, não, sim, não. É no chat. Isso, exatamente. E depois você me traz, é no chat. e aqui isso já me mostra uma pontuação, se é mais favorável para o diagnóstico ou não. Não necessariamente você precisa do neuro para chegar a esse ponto. Eu vejo assim, voltando ao DSM, tá? Eu acho que tem os critérios e só para os ouvintes, os pais, as mães entenderem, são critérios todos clínicos, sabe? São critérios que vão ajudar a definir o diagnóstico de autista, de TEA, né? Então, são critérios tanto da persistência, da comunicação, então a comunicação da criança com os pais. E comunicação não é só fala, gente. Interação, né? Desde
desde pequeno. Então, você Uhum. começa, se o teu neném não interage com você, você tem que ficar de olho aberto, que alguma coisa está acontecendo, ele não está interagindo. Uhum. Tá? Se ele não fala, daí já estamos nos 2 anos. Fala, não fala. Tá? Então, outra situação. Então, isso são os critérios e muitas vezes daí já passamos para critérios que já são os movimentos repetitivos, as Hiperfoco. estereotipias, tal. Esses são os critérios que são os critérios A e B que identificam dentro do DSM. DSM. Então, esses critérios é importante que os pais saibam. A hora que você vai fazer um MCHAT, as outras escalas para o autismo, MCHAT, o ATA, O ADOS, né? o O SEARS ADA, 2, né? Que é esses que tem fazem. vários aí. Uhum. Só que a gente tem que lembrar o seguinte, isso a criança já está um pouquinho maior. É. Ele já não tem menos de 2 A anos. gente perde a janela, né? Tá. Acaba Então, ali. tudo isso é verdadeiro, são jeitos para a gente fazer. Então, você vai lá no posto, você entrega para a mãe e diz, ó, faz MCHAT. o MCHAT, faz. Então, o que acontece? Já passou um tempo. Antes dos 2 anos, gente. Eu acho que se a gente sair daqui e dizer assim, olha, os pais vão ficar pensando em fazer o diagnóstico antes dos 2 anos. E os pediatras vão procurar entender, escutar os pais e sair e fazer o diagnóstico antes dos 2 anos. O programa Marcos Teu atingiu o maior índice de audiência e o maior objetivo possível. Com certeza. Então, memorizarmos. Dentre essas informações, memorizarmos qualquer alteração que você, mãe, perceba no seu filho, seja ela realmente uma alteração ou não, mas você, no seu coração, como mãe, olhou para o seu filho e falou, isso está diferente, já vale uma investigação. Então, leve para o profissional que você confie, leve para o pediatra e comece uma investigação. Então, nesse primeiro momento, muito obrigado pela explicação. E entramos no momento que, às vezes, é a maior dúvida de quem acabou de receber o diagnóstico. E agora? O que eu vou fazer? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esse acompanhamento que o pai tem, a qualidade e, principalmente, o tratamento. Eu tenho o diagnóstico foi fechado, e agora? O que eu vou fazer? Como vou tratar esse paciente? Eu posso falar um pouquinho antes sobre a fala ali de procurar o profissional? Fale. Né, doutor Luiz? Mulher é assim, né? Sempre quer falar. O que eu falo para os pais? Se você foi no profissional e o profissional falou assim, espera, tá no tempo, aguarda, vai uma segunda opinião. Claro. Né? Que é muito importante porque às vezes o pai sai dali daquela consulta e fala, não, mas não tá certo, tem alguma coisa. Então passa a saber, eu dou dicas para eles, né? Vai no YouTube, passa a investigar também sinais ali para você ver e vai atrás do profissional, outra opinião que é importante, né? O coração da mãe é difícil. Né, doutor? Com certeza. É o sexto sentido, né? É impressionante. Antes de entrar também, eu quero falar 2 coisinhas aqui que eu acho que são importantes para a discussão. Uhum. A primeira é a situação. Para você ter o diagnóstico, a criança ou adulto, seja lá quem for, ele tem que ter um prejuízo funcional, social e profissional. Então, você pode ter todos os sinais de autista, ou alguns sinais, seja lá o nível que seja, mas se você não tem esse prejuízo funcional, profissional, né? e social, o diagnóstico não existe. Uhum. E a outra coisa que é importante a gente lembrar também Uhum. é que isso tem que ocorrer em mais de um lugar. Sim. Sim, tá? Fale sobre isso um pouquinho, Jornal. Sim. Que nem quando a criança ela é vista em casa, esse comportamento tende a ser parecido na escola. Ou se, por exemplo, aquela mãe já percebeu que a criança tem um atraso na fala e já iniciou por conta própria uma avaliação da fono, a fono identifica também. Então, né, doutor, são sinais que é visto em vários locais, em vários ambientes. Tá. E é como o doutor explicou, para dizer que essa criança tem o transtorno do espectro autista, ela tem que ter atrasos no neurodesenvolvimento, né?
para falar, ó, fechou os critérios. Então ali, né, é o que a gente tem falado aí da fala, do andar, muitas das vezes. Tá. E o outro item que eu quero falar, e isso é para as mães, é o seguinte, gente, autista não é, não tem, nem todo autista, ou nós temos que cuidar no autista sobre o nível intelectual, porque muitas vezes a criança não fala, quer dizer, não é verbal, mas a criança é um gênio, sabe? Então, muitas vezes a criança não se comunica com ninguém, é quieto, fica lá, mas ele é um gênio. É um gênio que eu digo, tem um nível intelectual De inteligência, alto. Tem uma E tem níveis intelectuais muito altos, sabe? Como também pode entrar o déficit intelectual, né? A deficiência intelectual junto também. E a outra coisa, ainda fechando a parte do diagnóstico, é as comorbidades que você já comentou. Então, existem muitas comorbidades presentes no autismo. Muitas vezes, quer dizer, muitas vezes não, com certeza maiores do que em outras partes. Por exemplo, você tem 80% das crianças autistas têm TDAH. E uma porcentagem importante também de transtorno opositor desafiador, né, doutor? De transtorno, de deficiência intelectual, de epilepsia, tudo mais. Então, eu acho que a gente, na parte de ansiedade generalizada, depressão, sabe? Então, a gente tem isso mais comum. Hipotireoidismo, a gente vê um monte de crianças autistas com eu já peguei. Por isso que merece uma investigação das comorbidades. Porque normalmente anda de mão dada com outras patologias também, né? E aí você trata como uma doença multifatorial também. Você não fica só pautado no autismo, mas tem multifatores que envolvem tudo isso. Por isso que a equipe é tão grande em volta do paciente autista. Né? Doutores, quais são os objetivos quando essa criança tem alguma intervenção? Quais são o objetivo dessas terapias voltadas para as crianças autistas? Não, pode ir. Eu complemento. Eu gostaria de, mais uma vez, só uma coisa, eu sei que nós estamos chegando, você está sendo enforcado. Você está sendo enforcado pelo horário, mas o autismo, eu disse para você que em uma hora nós não ia... Vamos voltar. Então, eu queria falar sobre o nível de suporte, porque eu vejo as mães muito preocupadas. Doutor, qual é o nível de suporte? Doutor, qual é o nível de suporte? Então, eu queria colocar para as mães assim. Até os 7 anos, o nosso sistema nervoso está em desenvolvimento. Então, o correto era a gente ficar quieto quanto ao nível de suporte até os 7 anos. Tá? A gente dizia assim, vamos ver o que vai terminar. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, a gente não nasce falando. Porque se a gente fosse fazer diagnóstico de comunicação, quando nascesse, todo mundo não se comunicava. Quer dizer, na parte de fala. Por quê? Você vai ganhando essas habilidades, vai amadurecendo essas habilidades e tal. Então, o nível de suporte é a mesma coisa. Tá? Muitas habilidades vão sendo ganhas e o nível de suporte pode mudar de um lado para outro. E nível de suporte não é nível de gravidade. Isso é outra coisa muito importante, que eu acho bom você falar alguma coisa sobre isso. O Dr. Luiz falou algo muito importante, que é uma dúvida muito comum das mães, né? O que eu falo para os pais? O nível de suporte não quer dizer que seu filho é mais inteligente ou menos inteligente. É o que a gente pode fazer para ajudá-lo, principalmente através de terapia, né? Uma demanda substancial, muito substancial, é através disso que eu avalio e vejo a quantidade de terapias que seu filho vai precisar. E hoje eu vou falar uma fala de uma mãe aqui, que ela ficou com o sexto sentido dela, como a gente estávamos falando sobre isso. Ela foi num profissional, e o profissional falou assim, não, seu filho não é autista, porque ele é muito inteligente. Olha essa fala. Não quer dizer... Eu até brinquei com ela e falei assim, o Elon Musk, ele é autista, né? Vamos supor um exemplo.
E ele é muito inteligente ali, ele tá, né, fazendo. Então não é a inteligência que vai fazer seu filho ser autista ou não. É os uma critérios, exclusão. não é uma exclusão, é os critérios que faz levar o seu filho a ser autista. Então, baseado no livro DSM-5. Uhum. Ainda falando nessa parte aí, eu acho que é importante a gente, já que você, a parte de tratamento, eu vejo assim, tá? Primeiro, eu brinco que para meus pacientes, para minhas mães e meus pais lá com seus filhos, eu brinco assim. Para mim, o autista ele tem que ser tratado na palma da mão. Polegar, que é o dedo mais importante, é o pai e a mãe e a família que tem que fazer, se cada vez mais estudando o que é a TEA e levando para a família isso que está aprendendo. O segundo dedo, indicador, seria o dedo que das comorbidades. Então, não adianta você saber um monte sobre autismo, mas você não ir buscar se teu filho tem comorbidades. Porque muitas vezes ele tem comorbidades que atrapalham todo o desenvolvimento dele. Um simples hipotireoidismo pode fazer isso. Uma cardiopatia, um, um refluxo gastroesofágico. Tá? E isso eu estou falando sempre de crianças. Podem ver que a minha fala sempre vai para crianças de menos idade, porque eu sou um fanático por procurar a precocidade. Então, vamos buscar as comorbidades. Terceiro dedo, o dedo médio. O que ele seria? Ele seria, não adianta você ter conhecimento, afastar as comorbidades e daí precisa tratar e você não tratar. Então, essa neura que você tem, vai dar remédio? Gente, se precisar tomar remédio, tem que tomar remédio. Sim. Por quê? Agora, não quer dizer que tem que tomar remédios em superdoses, em doses exageradas, não quer dizer que tem que tomar remédio para coisas que não precisa tomar, nem dose, nem a quantidade. Eu acho que o que precisa é tomar o necessário, dose mínima e a quantidade necessária. Então, tem que tratar. Precisa de remédio? Trata. Daí, o outro dedo é a terapia e o último dedo da escola. Então, eu acho que a gente não tem que se preocupar com a escola enquanto a gente não tiver domínio sobre essas outras coisas. Tá? A gente não tem que se preocupar em fazer terapia enquanto a gente não tiver o domínio sobre a medicação, sobre as comorbidades e sobre o pai e a mãe entenderem que eles são os grandes terapeutas do autismo. Sim. Perfeito. E quando, deixar bem claro, quando nós conversamos sobre tratamento, nós não estamos falando de medicamento. Uhum. O tratamento medicamentoso faz parte de um conjunto de tratamentos que não necessariamente é só medicação. É toda essa abordagem que o Dr. Luiz nos trouxe. Então, nosso tempo está acabando. Ah, que gostoso. Parece que conversamos 15 minutos, 10 minutos. Nossa. É um prazer imenso aqui. Nossa. Vamos ter que voltar. Vamos ter que falar de um tema importante. Já vou dar um spoiler. Terapia, aba. Vamos, Né, doutor? É uma boa falar sobre terapia. Eu acho que o Marco foi feliz aí em colocar o seguinte, falar sobre terapia. Né? Terapia medicamentosa, a terapia a não medicamentosa, né, doutor? E as alternativas, tem muita coisa aí que para ser discutida. Eu falei para você, quando você comentou, uma hora... pouco tempo, né? Existe muita coisa para a gente conversar, né? Uhum. Então, vamos assim, o meu convite já está estendido para uma segunda conversa. Agradecemos. Vamos ver ali depois, através do podcast, através do YouTube, o que as mães querem saber. Então, mãe, você que está do outro lado nos ouvindo, entre lá no YouTube, @comportamentoefase, e deixe sua pergunta sobre o que você gostaria de saber. Entre também no Instagram, dr.marcos_pediatra, vá no meu direct e coloque sua pergunta, e se possível faremos um segundo convite, um segundo programa. Bacana. Doutores,
Essa conversa foi riquíssima e está chegando a hora de nós irmos, senão daqui a pouco entram aqui e arrastam nós. Por nós ia mais um pouco, né, doutor Luiz? Todos Conversando, é nós. gostoso, né? Muito obrigado pelas palavras. Eu queria dizer que foi um breve resumo, mas aprendemos muito hoje, tá? Conversamos sobre o que é autismo, uma condição do neurodesenvolvimento, falamos da etiologia, que não existe uma única causa, que é multifatorial, e nenhuma família é culpada por isso, deixar isso bem claro. Também conversamos sobre os sinais que podem chamar a atenção em diferentes idades, mas batendo no ponto do que o Dr. Luiz falou, e eu concordo com ele plenamente, o nosso foco tem que ser as crianças com menos de 2 anos. E entendemos como é feito o diagnóstico, que não é através de um exame que você vai sair com o diagnóstico, mas é um processo clínico, cuidadoso, sem exames. Os exames entram como uma suplementação para ver outras patologias e outras comorbidades. E, por fim, falamos também sobre o acompanhamento, intervenções. Quase conseguimos entrar ali nas terapias, mas não vai dar tempo. E lembrar que tudo isso sempre respeitando a individualidade de cada criança. Cada criança tem uma necessidade e por isso que deve ser levada a um profissional e o profissional vai saber exatamente quais são as necessidades. Gostaria de deixar um espaço para vocês, deixar aquela mensagem para os nossos ouvintes. Ladies and Fears? Por favor. Quanto antes, melhor. O diagnóstico é clínico. Você, pai, você, mãe, consegue identificar os sinais que chamem a atenção do seu filho. Procure ajuda para também ele ser mais funcional no amanhã. Obrigado, doutor Luiz. Eu queria deixar para você, Marcos, primeiro um grande abraço, por tudo com muito carinho. Você é gente da melhor qualidade. Deixar para a Georgiane, a companheira de fala aqui, também o meu abraço, o meu carinho para você também. Mamãe recente agora aí, né? De 2. De 2 filhos. E eu quero agora dizer para as mães, para os pais, que me coloco à disposição, Marcos, para você ver as perguntas que chegarem. A gente pode procurar responder, mandar uma resposta para eles e tornar isso também uma caminhada social aí para as coisas andarem, para os nossos pacientinhos, que sempre deve ser a nossa fruto da nossa ciência, o nosso conhecimento deve ser para melhorar a qualidade de vida deles. De presente, espero que você goste. É um café mais encorpado, nós temos 4 tipos de cafés. Então, assim, tem o do mais suave, esse é um café, assim, que não tem conservante. É torrado e moído. Perfeito, muito obrigado. Imagina, ó, tem as xicrinhas também. Azul, olha, já tem uma indicação de um café gourmet. Olha, pessoal, que coisa linda, maravilhosa. Vamos lá. Eu adoro café, meu Deus do céu, que coisa linda. E também trouxe para o Dr. Luiz. Opa, obrigado. Obrigado. Café para você, para sua família lá. A mineirinha trazendo café. Obrigado. Obrigado. Senti o cheiro do café. Não, esse olha, aqui, vocês vão ver a diferença desse café, hein? Esse aqui minha mulher vai adorar, que gosta, né, de um café. É muito bom. Muito obrigado, viu, Jorge? Não parecer nada, muito obrigado. Imagina. Obrigado, gente. Obrigado. Muito obrigado. Para aquelas pessoas que gostaram dessa conversação, para aquelas pessoas que querem ouvir e ter uma conversa mais próxima com esses 2 profissionais, esses 2 profissionais são do Instituto e do Hospital Menino Deus, aqui em Curitiba. Procurem nas redes sociais, Hospital Menino Deus, e ali vocês também podem levar seus filhos e fazerem uma consulta. Não esqueçam, comportamento é fase, entenda antes de reagir. Você não precisa ser um pai perfeito, você precisa ser um pai presente. Com isso, terminamos nosso programa com a fala sobre autismo
Espero você no próximo sábado, às 14 horas, aqui na Rádio Oficial, Rádio Paraná. Um grande abraço e até a próxima.